Enquanto o cessar-fogo da guerra do Irã está por um fio, e tanto os Estados Unidos quanto o Irã afirmam estar vencendo, há uma nação que realmente saiu por cima. Não é nenhum dos dois países envolvidos na Operação Fúria Épica e também não é Israel. O verdadeiro vencedor está em sua própria guerra, mas aproveitou brilhantemente o que ocorre no Irã para se fortalecer. O vencedor é a Ucrânia. E nós vamos te contar todos os motivos. A Ucrânia demonstrou uma habilidade geopolítica sem igual durante a Operação Fúria Épica, desde ser o primeiro a oferecer ajuda aos Estados Unidos, ao perceber que a operação duraria mais que alguns dias, até se tornar peça-chave na defesa do Golfo. A Ucrânia se destacou como o parceiro mais importante para várias nações, já cortejadas pela Rússia e pelos Estados Unidos. Isso torna a Ucrânia a vencedora no Irã, e muito do que vemos agora se deve ao campo de batalha ucraniano e à constante fraqueza russa exposta ali. Tomemos os últimos 2 meses como exemplo. Em março e abril, a Rússia teve seus 2 piores meses da guerra na Ucrânia desde 2024. Segundo o Instituto para o Estudo da Guerra, a Rússia quase não obteve ganhos territoriais reais em março. Abril foi ainda pior. O ISW afirma que a Rússia teve sua primeira perda territorial líquida desde agosto de 2024, que foi o mês em que a Ucrânia lançou uma ousada contra-invasão na região russa de Kursk. Isso fez Putin sacrificar mais de 63 mil soldados, entre eles 4 mil da Coreia do Norte, para superar a situação. Some-se a isso a contraofensiva ucraniana no Sudeste, que fez a Ucrânia recuperar cerca de 10% do território perdido para a Rússia em 2025 e uma taxa de baixas russas que está em média em torno de 35 mil soldados por mês. Você percebe que a Ucrânia tem mais impulso do que a Rússia quer mostrar. O que isso tem a ver com a Ucrânia vencendo no Irã? A resposta é simples. Nações importantes no Golfo estão prestando atenção ao que a Ucrânia está fazendo e estão percebendo que a Ucrânia é a resposta para muitos dos problemas que elas enfrentam atualmente. Muito do que vemos agora na Ucrânia se resume ao desenvolvimento de uma estratégia baseada em drones cada vez mais sofisticada e em múltiplas camadas, para a qual a Rússia não tem resposta. A Ucrânia iniciou a ofensiva com ataques de médio e longo alcance, destruindo armamentos russos e infraestrutura-chave na própria Rússia. O petróleo russo tem sido alvo, como mostrou o ataque da Ucrânia a centros de exportação no Mar Báltico, que tirou de operação cerca de 40% das exportações totais de petróleo da Rússia. O principal avanço está na defesa, pois a Ucrânia passou anos criando drones para combater as armas de longo alcance lançadas pela Rússia contra o território ucraniano. Entre essas armas, as principais são os drones Shahed da Rússia. É aí que entra a ligação com o Irã. A Rússia só possui a tecnologia dos drones Shahed porque o Irã a forneceu. O regime do Irã vem fornecendo drones Shahed diretamente para a Rússia desde 2022 e também licenciou a tecnologia para que a Rússia possa construir suas próprias variantes do Shahed. Essas são as armas que a Ucrânia foi forçada a combater. Mais importante, no contexto da Ucrânia vencer a guerra no Irã, os Shaheds também são drones usados pelo Irã em ataques não provocados a outras nações do Golfo. As nações do Golfo precisam de apoio para fortalecer suas defesas. A Ucrânia pode ajudar. Nos últimos meses, a introdução de drones interceptores no arsenal de defesa aérea da Ucrânia fez com que o país se tornasse a maior autoridade mundial em como lidar com os Shaheds. Em março, a Ucrânia disse interceptar cerca de 90% dos drones iranianos usados pela Rússia, graças ao uso de drones interceptores de baixo custo, evitando o uso de mísseis caros contra os Shaheds, que são baratos. As nações do Golfo buscam desenvolver essa capacidade, sabendo que só se obtém versões testadas em combate das avançadas defesas aéreas da Ucrânia diretamente na fonte. Isso complica a situação para a Rússia. O fato de a Ucrânia estar se tornando um ator tão importante na defesa do Golfo está causando uma reviravolta no que pensávamos saber sobre geopolítica antes do início da guerra com o Irã. Fique com a gente para entender o motivo. Primeiro, vamos falar dos acordos. O sucesso da Ucrânia contra drones Shahed russos atraiu interessados do Oriente Médio, que buscam usar a tecnologia ucraniana para se proteger dos mesmos drones usados pelo Irã. Essa é a primeira vitória da Ucrânia, e ela aproveitou bem esse sucesso. Após o começo da Operação Fúria Épica, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky viajou pelo Oriente Médio. O Atlantic Council chamou essa turnê de Aula Magistral de Diplomacia em Guerra, e estava certo. A turnê evidenciou a crescente influência geopolítica da Ucrânia. O fato de que as nações do Golfo estavam até mesmo dando atenção a Zelensky mostra que o perfil militar da Ucrânia cresceu a tal ponto que até países que estão a milhares de quilômetros de distância precisam prestar atenção.
Mas essa turnê envolveu mais do que Zelensky ter contato com os líderes mais poderosos do Golfo. Zelensky oferecia produtos da Ucrânia e muitos países atacados pelo Irã estavam felizes em comprar. O presidente da Ucrânia saiu do Golfo com 3 novos acordos de defesa, nos quais o país fornecerá drones e expertise em defesa aérea a grandes parceiros. Cada um desses acordos tem duração de 1 década e foram assinados com o Catar, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos. A Ucrânia rapidamente cumpriu sua parte nesses acordos. Em meados de março, a Ucrânia enviou mais de 200 especialistas militares ao Golfo para ajudar parceiros a montar redes de defesa aérea. Um mês depois, Zelensky contou que esses especialistas iam além de aconselhar os novos aliados. Eles participavam do conflito do Golfo, usando drones interceptadores para destruir Shahids lançados pelo Irã contra vizinhos. Essa é uma diplomacia mortal com drones, motivo central de a Ucrânia ter se tornado a principal vencedora na guerra com o Irã. Isso significa 2 coisas para a Ucrânia. Primeiro, mostra uma mudança significativa em como o país é visto mundialmente. Nos primeiros anos da invasão, muitos viam a Ucrânia como um país corajoso que precisava de toda a ajuda ocidental para sobreviver à Rússia. A Ucrânia era uma receptora, não uma fornecedora de armas. Não é correto afirmar que a Ucrânia deixou de ser uma receptora, já que ela ainda aceitará de bom grado toda a ajuda que puder receber. Mas o país evoluiu no campo da defesa. Agora é um parceiro legítimo de muitas das nações que o estão ajudando, e no caso do Golfo, passou a ser um fornecedor. A Ucrânia está se destacando como exportadora de armas graças à produção de drones de baixo custo, tão eficazes quanto, ou até mais que, alternativas caras de outros países. Em segundo lugar, e talvez ainda mais importante, esses acordos com o Golfo significam mais do que a Ucrânia construir alguns novos relacionamentos. Eles reconhecem que a Ucrânia se tornou indispensável em uma região onde não atuava há poucos meses. Antes da guerra com o Irã, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos não viam a Ucrânia como parceira de defesa. Por que fariam isso? Ambos os países possuíam muito equipamento militar, e não havia motivo para pensar que enfrentariam o tipo de ameaça que tornaria necessária uma parceria com a Ucrânia. A Operation Epic Fury e a resposta repleta de shahids do regime iraniano, que ataca todos, mudaram totalmente a situação. O que antes era simpatia dos estados do Golfo pela situação da Ucrânia contra a Rússia se transformou em sinergia, à medida que essas nações percebem que precisam da Ucrânia. Maria Zolkina, pesquisadora de conflitos, afirma isso. Chegamos a um nível de interesse pragmático em 2026, quando a Ucrânia demonstrou seu valor agregado, atendendo ao interesse dos países do Golfo em diversificar parceiros de segurança, diz Maria Zolkina ao The New Voice of Ukraine. Ela destaca que a Ucrânia virou um laboratório de tecnologias para enfrentar ameaças militares modernas. Esse é um bom ponto. A Ucrânia não está se tornando um ator importante na geopolítica do Golfo apenas por sua disposição em ajudar. Tudo o que ela fornece nos novos acordos de defesa já foi testado e comprovado em combate. A guerra na Ucrânia virou um campo de testes melhor que qualquer laboratório. O pragmatismo é prioridade. Se não funciona, não é feito nem oferecido a parceiros. O motivo pelo qual abordamos tanto o sucesso da Ucrânia no campo de batalha anteriormente é que esses sucessos são a prova concreta dos resultados. O que a Ucrânia oferece ao Golfo está funcionando, e aqui vemos uma grande mudança que Putin não previu. Tornar-se fornecedora na região é o ponto de virada. A Ucrânia recebe muito em troca, constrói parcerias fora do Golfo e expõe a Rússia globalmente, promovendo uma reviravolta geopolítica que a desfavorece. Esses são os motivos que fazem da Ucrânia a grande vencedora da guerra com o Irã, mudando tudo. Já que estamos falando nisso, fazemos o show militar para mostrar como o poder realmente se move. Se é novo no canal, inscreva-se para não perder as novidades. Agora, os acordos que a Ucrânia assinou no Golfo têm efeito indireto. A Ucrânia não envia drones e especialistas só por bondade. Isso é um jogo político de Zelensky e já traz resultados. Em troca dos drones, países do Golfo fornecem à Ucrânia o necessário para seguir lutando contra a Rússia. Arábia Saudita e Catar viraram fontes essenciais de petróleo para a Ucrânia, após a Rússia tentar destruir sua infraestrutura energética no inverno. O político informa que petróleo e diesel serão enviados à Ucrânia. O petróleo bruto prometido à Ucrânia por meio de seus acordos com o Golfo será enviado a refinarias europeias, onde será convertido em produtos para uso das forças armadas ucranianas na linha de frente.
Na Europa, a Ucrânia está formando parcerias de drones pelo continente. No dia 14 de abril, Ucrânia e Alemanha anunciaram a assinatura de um novo acordo que envolve a Alemanha fornecendo centenas de mísseis de defesa aérea Patriot para a Ucrânia, em troca de a Ucrânia fornecer dados de campo de batalha que podem ajudar a Alemanha a preparar suas defesas para uma possível luta futura contra a Rússia. As duas nações anunciaram uma joint venture para fabricar drones de médio e longo alcance, alinhada à estratégia da Ucrânia de enfraquecer as forças de Putin, destruindo a retaguarda russa. No mesmo dia, Ucrânia e Noruega anunciaram uma declaração conjunta sobre parceria de defesa após conversas em que Zelensky disse ter discutido detalhadamente os drones Shahed da Rússia. Em 16 de abril, a Ucrânia anunciou o acordo de drones com a Holanda, incluindo produção conjunta. Zelensky fez uma parada na Turquia durante sua turnê pelo Oriente Médio, mostrando disposição em sondar um país alinhado há tempos com a Rússia, ao menos no setor de armamentos. Esses acordos são importantes não só porque a Ucrânia virou fornecedora. O que todos mostram, especialmente os acordos de uma década com o Golfo, é que várias nações importantes têm interesse direto na sobrevivência da Ucrânia. Já não se trata de proteger a Ucrânia da agressão russa. Essas nações precisam da Ucrânia, pois sabem que sua sobrevivência é a única forma de se defender da Rússia e do Irã. A Ucrânia está em uma posição geopolítica excelente neste momento. A nação agora é mais importante aos olhos do mundo inteiro do que jamais foi em qualquer outro momento de sua história. Aqui a situação se torna séria. Para a Rússia, a Ucrânia ser a grande vencedora no conflito envolvendo o Irã sinaliza uma mudança completa na geopolítica global. Essa mudança começou antes da guerra com o Irã, quando a Rússia mostrou várias vezes que seu exército, um tigre de papel, não conseguiu dominar uma nação menor que deveria ser facilmente vencida. Agora, principalmente pela guerra com o Irã, a Rússia perde influência global enquanto a Ucrânia cresce. Em um artigo para o The Telegraph, o editor executivo de Defesa e Relações Exteriores do veículo, Con Cochran, explica como a situação parecia há apenas alguns meses atrás. Antes do conflito com o Irã, muitos estados do Golfo buscavam fortalecer laços com Pequim e Moscou, por preocupações sobre a confiabilidade dos Estados Unidos e aliados ocidentais em defender seus interesses em crises, aponta Cochran. Isso era ótimo para a Rússia. Se substituísse os Estados Unidos como fornecedor das nações do Golfo, a influência geopolítica de Putin aumentaria muito. Então começou a Operation Epic Fury, e com ela veio a resposta do Irã. A Al Jazeera relata que as nações árabes que o Irã atacou com sua estratégia de lançar drones contra todo o mundo tiveram um prejuízo de até 194 bilhões de dólares durante o primeiro mês da guerra no Irã. Para a Rússia, a reação do Irã foi desastrosa. Por mais de 4 anos, Putin se aproximou do regime iraniano, culminando em uma parceria estratégica no fim de 2025. O Irã fornece drones Shahed à Rússia. No começo da Operation Epic Fury, surgiram rumores de que a Rússia fornecia inteligência ao Irã. Isso levou as nações do Golfo, que já buscavam a Rússia como fornecedora de armas, a questionar: como confiar na Rússia se ela apoia quem nos ataca? O apoio da Rússia ao Irã pode ser o maior erro geopolítico de Putin, que já cometeu vários. Tudo o que a Rússia conseguiu com esse apoio foi fazer exatamente o jogo da Ucrânia. Agora, a Rússia parece o aliado ou fornecedor de armas menos confiável que qualquer nação poderia ter. Os resultados no campo de batalha comprovam isso. Mesmo sem o avanço recente da Ucrânia, o fato de a Rússia já ter perdido mais de 1,3 milhão de soldados e dezenas de milhares de unidades de equipamento que tenta vender tornaria parceiros mais cautelosos. Agora, o desespero de Putin por alianças com quem o aceite voltou a atingi-lo, já marcado pelos ataques ucranianos em profundidade. Putin apostou seu apoio político no lugar errado, o que pode garantir outra vitória para a Ucrânia no futuro. Mas antes de chegarmos a isso, estamos vendo a reviravolta geopolítica de várias formas, além das nações do Golfo virando as costas para as armas russas, em favor do que a Ucrânia tem a oferecer. Na verdade, essas nações apenas refletem um problema maior que a Rússia enfrenta. Em um relatório de 9 de março, o Moscow Times revela que as exportações de armas russas caíram 64% nos últimos 5 anos. A Rússia pode alegar que precisa de muitas armas para a guerra na Ucrânia, mas isso já indica fraqueza. A Rússia ampliou sua influência geopolítica ao fornecer armas para que parceiros pudessem se defender. Mesmo que a queda nas vendas seja pela situação na Ucrânia, isso só mostra que as armas russas são ineficazes contra o equipamento ocidental e nacional usado pela Ucrânia. Para agravar a situação de Putin, a Ucrânia cresce como fornecedora de armas, enquanto membros da União Europeia vendem 4 vezes mais armas que a Rússia nesses 5 anos.
Estamos presenciando a ascensão de uma potência geopolítica enquanto outra desmorona? Talvez no longo prazo, mas de imediato, a Ucrânia já obtém outra vitória com a situação do Irã. Os acordos que firma no Golfo e na Europa reduzem o poder de barganha de Putin. A Rússia não pode mais usar a situação energética da Ucrânia como alavanca, especialmente se as nações do Golfo ajudarem a Ucrânia nessa área. O ataque da Ucrânia à infraestrutura de exportação de petróleo da Rússia também significa que Putin está tendo dificuldades para usar a própria produção de energia da Rússia para comprar aliados. Esses ataques também aceleram o colapso de uma economia russa, hoje totalmente focada em uma guerra que não está vencendo. Esses fracassos domésticos e geopolíticos dificultam as negociações de paz de Putin com a Ucrânia. Putin seguirá repetindo sua velha narrativa. A Ucrânia está prestes a perder e deveria se render antes que piore. Mas agora a Ucrânia tem várias respostas. Se é fraca, por que o Golfo e a Europa dependem dela para a defesa? Por que o petróleo russo está queimando? Por que a Rússia está recuando na guerra? Por que alguém acreditaria nas histórias de Putin se está claro que mais nações do que nunca têm interesse direto na vitória da Ucrânia? Enquanto seus porta-vozes suam na mesa de negociações, eles vão perceber que nenhuma dessas são perguntas que eles conseguem responder. A guerra no Irã expôs tudo. A Rússia está mais fraca geopoliticamente do que nunca, pois mostrou ser incapaz de proteger um aliado em quem investiu imprudentemente, pensando ser um grande ator no Oriente Médio. A guerra também expôs o brilhantismo geopolítico da Ucrânia. Cada ação da Ucrânia desde o início da Operation Epic Fury visou torná-la um parceiro essencial para as nações do Golfo e outros países. A Ucrânia basicamente usou uma carta reversa do ONU. A Rússia não tem mais nada no baralho, o que significa que tudo o que pode fazer é assistir enquanto a Ucrânia se torna a improvável vencedora de uma guerra que acontece a milhares de quilômetros de seu território. A situação da Rússia pode piorar se a Ucrânia usar suas conquistas para fazer o que nem os Estados Unidos conseguiram: reabrir o Estreito de Hormuz. Essa via navegável é a chave para tudo no Irã, e pode ser justamente a Ucrânia que tome as atitudes ousadas que poderiam forçar uma reabertura. Descubra o motivo assistindo ao nosso vídeo. Se gostou, inscreva-se no Programa Militar para acompanhar mais conteúdos sobre as mudanças geopolíticas em 2026. Obrigado por assistir.